Então vamos lá, retomando, vamos retomar lá com o nosso exemplo, querido exemplo de pasta de dente. Vocês devem se lembrar, a gente quando fez lá o nosso exercício de análise fatorial, a gente estava procurando, num primeiro momento, o primeiro estudo era verificar se existia por trás das variáveis que estavam sendo estudadas, se existia alguma estrutura subjacente. Ou seja, se aquelas variáveis elas poderiam ser organizadas de outra forma, né? Se haveria uma variável latente ou variáveis latentes que poderiam traduzir aquelas variáveis mais claramente observáveis. E vocês devem se recordar que a gente teve um estudo e geramos dois fatores, um que era ligado a benefícios à saúde e outro que era ligado à parte de benefício social ou estético. Era uma amostra de 30 consumidores e, na sequência, a gente quer identificar se existe, né, grupos homogêneos, né? Se dentro da população de interesse desse produto, dessas empresas, existe algum tipo de grupo homogêneo. A gente pode fazer análise fatorial antes, né? Porque, como nós dissemos em análise fatorial, às vezes a gente pergunta as coisas e na cabeça do consumidor, algumas estão, do consumidor, do cliente, algumas estão relacionadas entre si. Então, a análise fatorial permite a gente identificar se existe essa estrutura subjacente. E a gente sabe que a gente fazendo uma análise fatorial, a gente pode chegar à conclusão que as variáveis não têm essa estrutura subjacente. Então, normalmente em estudos de segmentação, preliminarmente a gente usa a análise fatorial de caráter exploratório para verificar se as variáveis têm alguma estrutura subjacente, aí a gente decide se troca as variáveis pelos fatores ou não. Uma vez feita a análise fatorial, eu passo, né, num estudo de segmentação dessa natureza, eu passo para a análise de cluster. E aí eu posso fazer uma análise exploratória para entender o número de grupos, né, por meio de words com a distância euclidiana ao quadrado, e depois, identificado o número de grupos, aí eu executo um método não hierárquico, que é o caminhos, para chegar na solução final da análise de clusters. Então, vamos retomar aqui o nosso estudo sobre o creme dental. Vocês devem se recordar, a gente tinha 6 variáveis e depois os fatores ficaram organizados desta maneira, juntando, né, essas 3 variáveis, que são as variáveis mais associadas à questão da saúde, e depois o outro fator seriam as variáveis associadas ao benefício social. Então, só para a gente lembrar. E a gente tinha um conjunto de 30 respondentes que se manifestaram. Então, a gente tem, né, o nosso dado original era esse, as variáveis e os 30 respondentes aqui. Aí, o que acabou acontecendo? Por meio da análise fatorial, nós trocamos cada conjunto, né, cada conjunto de respostas pelos valores que vinham aqui representados na análise, no resultado da análise fatorial. Então, nós trocamos 6 variáveis por 2 fatores e vimos que, ao fazer essa troca, seria interessante, porque esses fatores carregariam uma parcela importante da variância dos dados originais e a gente ganharia, né, mantendo, né, o equilíbrio entre esse conjunto de variáveis. Então, a análise fatorial, ela consiste nessa análise, nessa avaliação da junção, né, da transformação de variáveis em fatores, enquanto a análise de cluster, na realidade, o que ela faz? Ela agrupa indivíduos. Nesse caso, eu vou agrupar esses indivíduos, poderia agrupar esses indivíduos pelos fatores. Então, fiz análise fatorial prévia, vou ficar com a análise fatorial, porque existe sim benefício em utilizar a análise fatorial, e aí vou agrupar os indivíduos por meio dos fatores. E depois, para interpretar os clusters, aí eu vou ver
se é melhor interpretar nas variáveis específicas ou por meio dos fatores. Porque não se esqueçam, os fatores nada mais são do que as variáveis escritas de outra forma. Tudo bem até aqui, só para resgatar a questão da análise fatorial? Muito bem, então vamos lá usar o Stata para isso, fazendo as duas atividades. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é trazer os dados para dentro do nosso sistema, vamos chamar assim, né? Para dentro do Stata. Aí a gente vai começar, né, análises descritivas, etc, etc. Não é o caso, não vamos fazer análise descritiva, mas nós vamos fazer análise fatorial. Quem me ajuda aqui a fazer análise fatorial? Estou esquecido hoje. O que a gente tem que fazer com a análise fatorial? Quais vão ser as variáveis? E aí, gente, agora enganchou aqui, eu esqueci, eu estou com amnésia da análise fatorial. O que a gente tem que fazer? Tem algum cuidado que eu tenho que tomar com a análise fatorial? Modelo? Vocês estão me ouvindo ou eu perdi vocês? Oi, professor, estamos te ouvindo. Tem que colocar um modelo específico, mas eu esqueci qual é. Isso. Então, primeiro a gente precisa dizer quais são as variáveis, né? Nesse caso aqui, eu estou fazendo análise fatorial pelas variáveis lá, que aquela era o que era V1, V2, mas aqui eu coloquei um nome para depois facilitar a interpretação. Eu posso pôr gênero na análise fatorial? Não, porque não é métrica, se não me Porque não engano. é métrica, é categórica, exatamente. Nesse caso, eu vou manter as variáveis do comportamento, que eu estou tentando entender a estrutura subjacente nessas variáveis na relação com o produto, e eu preciso escolher o método dos componentes principais, né, que é o método que a gente mais utiliza em estudos de marketing e que ele já vai ter, inclusive, um critério para reter os fatores, que é o método de Kaiser, eigenvalue maior que 1. Então, eu vou pedir, pronto, está aqui feita a análise fatorial, pelo método de Kaiser, eigenvalue maior que 1, só para a gente não perder, né, o traquejo, vai reter 82,49% da variância acumulada, e por essa razão eu entendo que vale a pena trocar 6 variáveis por 2 fatores, que não deixam de ser novas variáveis, ao custo, vamos chamar assim, de 17,5% da variância. Aí eu tenho aqui, na realidade, né, a relação das variáveis em cada um, né, as correlações das variáveis com os respectivos fatores, e eu percebo, então, que o fator 1 é prevenção de cáries, fortalecimento de gengiva, negativo o não desgaste ao dente, então a pessoa se preocupa com o desgaste ao dente, esse fator aqui tem aquele jeitão ali de saúde. Esse outro fator, dente branco, refresca o hálito e dentes atraentes, são as maiores correlações dessa variável, são com o fator 2, que é o benefícios à saúde. A medida de uniqueness, né, que junto com a comunalidade, né, totaliza 1, portanto, quanto maior o uniqueness, menos a variável anda junto com as outras, então é bom ter variáveis com baixo uniqueness, como parece ser esse resultado, e eu ainda preciso fazer mais uma operação. Que operação que eu preciso fazer agora na análise fatorial, que às vezes me ajuda a interpretar melhor os fatores e as variáveis? Qual a análise que eu faço?
Eu vou fazer um movimento aqui, quem sabe vai inspirar vocês, né? Quem sabe a responder. Tem que fazer a rotação. Exatamente. Eu faço a rotação dos fatores. Às vezes, né? Às vezes não. A rotação contribui para melhora da interpretação, né? Para dar uma interpretação mais segura. Normalmente a rotação ela está aqui no post estimation e aqui eu vou fazer a rotação, sempre usar o ortogonal varimax e com isso basta eu clicar e ele vai, né, fazer uma mudança. Na realidade, você veja que os uniqueness são os mesmos, mas as correlações mudam, porque muda apenas o referencial. Não muda a minha interpretação das variáveis da associação com os fatores, poderia mudar, mas não foi o caso. Então, por essa razão, a análise fatorial está concluída, exceto pelo fato de que eu ainda estou carregando as variáveis originais. Se o meu objetivo é transformar essas variáveis, né, em fatores, voltando aqui, é transformar essas variáveis nos respectivos fatores, agora eu preciso usar o modelo resultante para fazer a estimativa das variáveis nos fatores. E esse é o comando predict que eu vou encontrar aqui no post estimation geral. E eu vou pedir para gerar o fator 1, ou melhor, os fatores. Eu vou dizer, olha, gera aí tantos fatores quanto tiverem, no caso são 2, por isso que eu vou dizer, colocar o asterisco, e pronto, a partir desse instante, o que ele fez? Ele incluiu os fatores no lugar das variáveis. Então, se eu quiser ver como é que ficam os respondentes, né, de acordo com esses fatores, eu posso agora fazer um gráfico, né, de F1 por F2 e ver aonde estão os respondentes, até para ter uma intuição, né, se existem grupos identificáveis. Então, eu vou pegar aqui, fazer o gráfico, né, basicamente, eu vou considerar o fator 1 e o fator 2, eu não conseguiria fazer isso com 6 variáveis, e eu vou pedir só para ele marcar, né, identificar para mim, lá nos pontinhos, né, quem são os respondentes. E aí vamos ver o que vai acontecer. Olhando o gráfico do jeito que está aparecendo aqui, vocês acham que dá uma intuição de que deve ter grupos homogêneos quando eu analiso em relação aos fatores? O que vocês acham? Isso aqui é um fator, isso aqui é outro fator. Esses fatores sintetizam as variáveis. Será que dá para imaginar que tenha grupos homogêneos aqui? Olhando, parecido com aquele outro dos gastos que a gente tinha? O que vocês acham? Gente, tá russo o negócio, assim, fica difícil. Tem ou não tem? Quantos grupos vocês estão vendo? 3 grupos, professor. 3 grupos. Um grupo que parece que é mais fator 1, não é? Aqui a gente pega o fator aqui é 0, né? Aqui é 0, então esse grupo aqui é mais fator, né, 0 no fator 2, tem aqui 1 no fator 1, esse outro grupo aqui, ó, ele está mais ou menos aqui no negativo nos 2 fatores, e esse outro grupo aqui está 0 no fator 1 e positivo no fator 2. Então, aparentemente, se a gente fosse agora, se a gente não tivesse recebido os 6 dados, tivesse feito análise fatorial, a gente poderia até ter essa intuição de maneira análoga ao que a gente fez com os gastos. Então, agora, a gente tem tanto os dados por meio dos fatores quanto pelas variáveis originais. Então, eu posso, nesse caso, desenvolver uma análise de cluster a partir desse conjunto de dados. Eu vou mostrar para vocês, né, como é que a gente faria, então, esse processo de análise de cluster, primeiro com as variáveis,
só para a gente repetir 2 vezes, e depois com o cluster. E pelo dendrograma vocês vão ver que a gente deve chegar nos mesmos resultados. Então, eu vou fazer análise de... Professor, Oi, pode falar. posso tirar uma dúvida? Deve. Quando a gente está vendo as cargas fatoriais, né, eu fiquei com dúvida quando a gente tem uma que é descorrelacionada na interpretação do fator, ver qual variável fica debaixo de qual fator, e quando a gente tem uma variável muito descorrelacionada com o fator, eu fico na dúvida como O que é uma interpretar isso. variável descorrelacionada? Vamos pegar o exemplo aqui. Seria qual que você está chamando de descorrelacionada? Porque tem correlacionada e não correlacionada. Tem correlacionada positiva e correlacionada negativa. Sim, a negativa seria essa penúltima com o fator 1. Então, o que significa isso? Essa variável aqui ela tem forte correlação positiva com o fator 1. Então, a interpretação é direta. O cara está dizendo o seguinte, olha, prevenir cáries é importante. Esse outro aqui, a pergunta era, não me importa a característica de não desgastar o esmalte. Como ela está negativamente correlacionada, é que eu estou discordando da frase. Se eu estou discordando da frase, é que me importa. Então, nesse caso, o desgaste do esmalte do dente me importa. Entendi. A Mas, correlação negativa, ela vai inverter, vamos chamar assim, a pergunta que a gente fez. entendi, mas ela não ficaria dentro desse fator, né? Fica porque o que a gente está interessado é em correlação, seja negativa ou positiva. Ah, entendi. Não é que a gente quer saber a correlação, pode ser negativa ou pode ser positiva. Se for negativa, eu tenho um exercício adicional de interpretação. O que eu estou desconsiderando são baixas correlações. Entendi, professor. Sejam negativas ou sejam positivas. Ok? Ok, obrigado. Então, a gente estava aqui para fazer a análise de cluster. Então, a gente vai fazer análise de cluster, o mesmo menu de análises multivariadas. Análise de cluster. A gente vai usar words, que a gente está no caráter mais exploratório. Vamos usar as variáveis de prevenção até a variável de dentes atraentes, são as mesmas variáveis. Não vou usar gênero e não vou usar idade, porque lembrem-se, a gente comentou em segmentação que muitas vezes você usar as variáveis de perfil para fazer a segmentação, todo mundo pode fazer isso. A gente está procurando, nesse caso, uma segmentação baseada em outras variáveis, mais, vamos chamar assim, mais que expliquem melhor a relação ou o comportamento do indivíduo com uma determinada marca ou da organização com um determinado produto ou marca. Então, nesse sentido, nós vamos usar as variáveis perfil para discriminar, para descrever os clusters e não para formar os clusters. Então, nós vamos formar os clusters baseado nos comportamentos que a gente está interessado em explorar. Eu vou fazer primeiro com as variáveis e depois vou fazer com os fatores, que deveria ser a mesma coisa, dado que a gente está fazendo a análise fatorial em cima desse conjunto de dados. Então, o que acontece? Eu preciso escolher a distância euclidiana ao quadrado. Eu escolhi, portanto, a distância euclidiana ao quadrado e o método de words. Coloquei as variáveis e pedi para ele gerar, e eu vou escrever aqui, num primeiro momento, words, né? Eu vou colocar um nome, não vou deixar a máquina dar para mim, words, né? Vou fazer o words para esses dados. Não é que ele não tenha feito nada, ele colocou aqui nos meus dados as informações necessárias para construir o dendrograma. Então, agora eu vou pedir o dendrograma para poder fazer o quê? O que eu vou fazer com o dendrograma, gente?
De posse do dendrograma, eu vou fazer o que com ele? Nada. O que eu faço com o dendrograma? Verifica a quantidade de grupos. Eu vou usar o dendrograma para determinar a quantidade de grupos. Pronto. Aí aqui, Priscila, agora eu espero que eu pague aqui a minha dívida. Então, aqui, ó, no 0, tá, a gente tem os indivíduos. Aí, conforme eu vou aceitando mais heterogeneidade, eu vou diminuindo o número de grupos. Então, por exemplo, se eu fizer passar um risco aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, peraí. Vamos ver se melhora aqui. Aqui. Se eu fizer um risco, né, aqui, ó, vai sair meio torto, mas vai dar mais ou menos a ideia. Nossa, saiu bem torto. Eu consigo reduzir de 30 para um grupo, 2 grupos, vamos dizer que ele pegou aqui, tá? 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos, 6 grupos. Ou seja, eu dou um pulinho aqui e aumento a heterogeneidade dentro do grupo, mas eu reduzo de 30 indivíduos para 6 grupos. Aí eu falo o seguinte, espera aí, mas e se eu der outro pulinho e vier aqui, ó? Eu dou um pulo daqui para cá e reduzo de 30 para 3 grupos. Aí a sua decisão é verificar se você entende que a economia vale a pena. Porque aí com 3 grupos, de 30 para 3 grupos, eu aumentei evidentemente a heterogeneidade dentro desses grupos, mas ela é muito grande, que é diferente, por exemplo, não, eu quero 2 grupos. Se eu quiser 2 grupos, eu tenho que fazer um traço aqui. O pulo é muito maior. Priscila, tá pago? Tá, professor, eu entendi essa parte. Agora, a única coisa que eu não entendo é quando sobe lá para cima, no último, e por que fica um grupo só? Na minha cabeça, ficam 2. Não, ficaria 2 daqui até aqui. Aí, quando eu chegar nessa distância, que é a máxima distância aqui, ó, vai ter um grupo só. Ah, entendi. Entendeu? Ele só não tem o risco aqui, mas quando você, a partir dessa distância, é como se eu tivesse feito naquele gráfico um raio suficiente para caber todo mundo lá dentro. A partir dessa distância, eu posso aumentar a distância quanto eu quiser, tá todo mundo lá dentro, não vai aparecer mais ninguém, não tem quem entrar. Tá ótimo, entendi. Obrigada. Okay? Então, aqui eu criei, né, os grupos. E agora eu posso pedir, né, para ele me mostrar, né, qual que seria quem está em cada grupo. Até agora, né, eu fui no dendrograma e falei, legal, 3 grupos. Aí eu vou pedir para ele fazer o resumo das variáveis, gerar os clusters. Eu vou chamar a variável, tá, de G3, porque é o nome que eu quero dar. É o awards G3 pelas variáveis. Tá? E quantos grupos eu quero formar? Aqui eu vou dizer, eu quero formar os 3 grupos. Então, eu fui no dendrograma, escolhi o número de grupos e agora eu peço para ele atribuir os indivíduos aos grupos. Pronto, e quando a gente vem aqui, vem os indivíduos atribuídos a cada um daqueles grupos. E a partir disso, eu posso agora caracterizar esses grupos. Como? Eu vou pedir para ele me mostrar, né, uma tabela
em que ele vai mostrar as médias de todas as variáveis divididas por grupo. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou trocando as variáveis por um indivíduo médio, que é o indivíduo que representa cada um desses grupos. Então, o que eu posso dizer? O grupo 1, ele tem, na média, essas características, e são 13 indivíduos. O grupo 2 tem, na média, essas características, e são 9 indivíduos. O grupo 3 tem, na média, essas características, e são 8 indivíduos. E aqui é o total de indivíduos e a média das respostas para cada uma dessas variáveis. Se eu tivesse feito, né, a análise fatorial pelos fatores, iriam aparecer duas variáveis aqui e um número que eu teria que depois tentar fazer essa interpretação, mas também seria possível. Fiz o agrupamento, né, pelas variáveis aqui, estou reportando pelas variáveis. Depois eu vou fazer na sequência pelos fatores, a gente vai ver que não tem diferença neste caso, que os dados são bem comportados. Tudo bem até aqui, gente? Agora a parte que é a parte importante, tá? Essa é a tabela que pode estar ligeiramente até diferente, até na ordem, porque depende do jeito que... Não, está certinho, 1.7, isso, está certinho, só está melhor arrumada, tá? E não tem as variáveis de gênero e idade. O que eu posso concluir disso? Essas são as variáveis. Como é que eu faria a análise do cluster? Tá? Como é que eu vou qualificar o cluster? Eu vou olhar, o meu olhar é por variável. Aí eu vou olhar e ver, bom, esta variável aqui, qual que é aquele grupo que tem a maior média? Então, esse aqui é a maior média. Qual é o grupo que tem a menor média? É esse grupo aqui. Ok, dentes brilhantes. Qual o grupo que tem a maior média? Este grupo. Qual é o grupo que tem a menor média? Este grupo aqui. Gengiva fortalecida, né? Que é a gengiva forte. Esse grupo é a maior média. Este grupo aqui é a menor média. Hálito fresco. Esse grupo aqui é a maior média. A princípio, os dois têm a mesma média. Eu devia estar fazendo testes, né, para saber se a média é a mesma. Aqui vale esse tipo de análise nesse momento. Não previne o desgaste, né? Se não previne o desgaste, quanto menor, mais eu estou interessado na prevenção. Então, esse aqui é o mais interessado na prevenção, esse aqui é o menos interessado na prevenção. Dentes atraentes, eu tenho um grupo, né? Esse sujeito aqui é o mais interessado nos dentes atraentes, e a princípio esse aqui deu o menos interessado em dentes atraentes é esse aqui. Então, eu faço a primeira abordagem, a primeira análise é uma análise pelas variáveis. Então, eu faço pelas variáveis, e depois das variáveis, eu vou analisar os clusters. Aí, o que ficou no cluster 1? Ficou prevenção de cáries, gengiva fortalecida e a importância da prevenção dos desgastes. Então, esse sujeito, muito provavelmente, ele está identificado procurando benefícios que são aqueles benefícios do fator 1, que era o fator saúde. Esse outro sujeito que está aqui embaixo, ele está procurando os benefícios, esse aqui é mais social e esse aqui é mais saúde. E existe um terceiro grupo que aparentemente não está nem ali com nada, que é um grupo meio apático, né? Não está preocupado com esses benefícios. E é um grupo que representa 30% dos consumidores. O fato dele representar 30% dos consumidores significa que
eu não vou focar meus esforços nele. Se eu tiver que fazer algum tipo de escolha de mercado-alvo, não vai ser naquele cara que não valoriza nem saúde, nem a prevenção. Ou se eu sou uma marca que tem foco em saúde, eu já sei que eu tenho o equivalente a 13 aí de 30, grosseiramente 43% aí, acho que dá 43% do mercado é preocupado com saúde. E essas são as decisões que eu posso tomar a partir desse conjunto de dados. Tudo bem? Ô, professor, mas esse 30% você sabia, né? Não está mostrando aí na tabela. Não, tá. Eu pego pelo número, aquele númerozinho que está embaixo da média é o número de indivíduos no cluster. Então, eu tenho 30 é o total. O grupo 1 é 13 de 30. O grupo 2 é 9 de 30. E o grupo 3 é 8 de 30. Então, esse seria mais ou menos o tamanho do mercado. Assumindo, né, uma amostra representativa da população, amostra aleatória, etc. Ah, entendi. Beleza, obrigado, professor. O que seria quando a gente faz com os scores fatoriais, né? Se a gente for fazer aqui se a gente for rodar o dendrograma com os scores fatoriais no lugar das variáveis, a gente vai chegar na mesma solução, com 3 fatores. Não muda nada, porque no final do dia a gente substituiu as variáveis pelos fatores. Tá? Então, basicamente, é isso que vocês têm nos slides. Perguntas? Dúvidas? Silêncio hoje tá cruel, hein, gente? Mas eu vou assumir que o silêncio é a inexistência de dúvida. Muito bem, ainda sobre a amostra da pasta de dente, lembrem-se que eu tinha deixado 2 variáveis de lado, né? Por quê? Em estudos de segmentação, a gente vai considerar um conjunto de variáveis para fazer a segmentação e outro conjunto para discriminar. Normalmente, a gente vai usar para fazer a discriminação variáveis de perfil ou de comportamentos complementares. Então, se a gente voltar lá no caso do OnTela, a gente usou para descrever os segmentos o consumo de mídia, porque era uma variável importante para chegar no consumidor. E a gente usou para segmentar, no caso OnTela, né, ou eles usaram para segmentar, eles utilizaram variáveis comportamentais em relação ao uso do produto. Aqui a gente deixou 2 variáveis de perfil, uma numa escala, nesse caso, não métrica, e a outra numa escala métrica, razão, e uma numa escala categórica, e vamos verificar o que acontece com os resultados, né? Então, a gente faz as mesmas análises que a gente sempre tem que fazer, a gente vê que a proporção, que é a estatística descritiva correta para variáveis categóricas, é metade da amostra é homens e mulheres, a gente tem lá o dendrograma, da mesma maneira que a gente fez lá pelos fatores e tal, e aqui para descrever nós estamos usando as mesmas variáveis. Notem que, como a gente rodou novamente, né, e fez agora o caminhos, né, que é esse K que eu coloquei aqui, tá? A partir do dendrograma eu rodei com 3, a gente pode acontecer uma inversão do número dos grupos, mas não esqueçam, o rótulo, isso aqui é um rótulo. Ele não quer dizer que o 1 vai ser sempre benefício social. Ele quer dizer que tem um grupo, que tem um número qualquer, um rótulo que eu vou colocar, que ele vai estar caracterizado com
um determinado comportamento. Pode ser que esses números entre uma rodada e outra, entre um método e outro, mudem. O importante é que os grupos sejam consistentes. E aqui a gente tem os grupos com o tamanho que a gente já tinha identificado. Como é que a partir da junção das variáveis comportamentais e as variáveis, nesse caso de perfil, o que isso me auxilia na tomada de decisão? Olhando esses dados aqui e lembrando que homem é 1 e identificado com o gênero feminino 0. Como é que a gente pode descrever cada um desses grupos? Quem é o grupo 1? Quem é o grupo 1, gente? Eu não sei se é assim, professor, mas como está mais próximo de 1, tem mais homens? Exatamente. Então, esse grupo aqui predominam homens, são relativamente jovens. Esse grupo aqui, portanto, predominam mulheres. Tem aí, são um pouco mais, tem um pouco mais de idade do que o outro grupo. Esse outro grupo aqui é gente mais velha e está mais ou menos equilibrado. E aí eu posso verificar que esse grupo aqui, ó, é o grupo da saúde. Eu constato que esse grupo aqui é o grupo da estética. E eu constato que esse grupo aqui é o grupo que, no final do dia, né, é o desligado, vamos chamar assim. Que é o 30% do mercado. Esse aqui, grosseiramente, a gente está falando, acho que de 27. E esse aqui de 43. E a partir daí, como eu estou fazendo um estudo, né, de segmentação, deixa eu ver se não está errado aqui embaixo, é isso mesmo. Tá? Desligados, homens, com aquela característica, etc. A partir dessas informações, né, que faltou um S, eu posso tomar, né, as decisões. Então, eu vou fazer uma campanha para a questão de saúde, eu já sei que não adianta, gênero não afeta, mas é o pessoal mais velho. Eu vou fazer uma campanha voltada para o aspecto social, aí eu vou focar mais no público feminino e com uma idade mais jovem. E os apáticos, que é aquele grupo que eu, a princípio, entendo que é um grupo que eu não vou, posso não explorar nesse momento, eu não vou me preocupar, é gente mais jovem, aí eu vou entrar com outro tipo de abordagem, outro tipo de produto. Tudo bem, gente? Do ponto de vista de segmentação, a gente vai fazer só mais uma interpretação e é isso. Então, a hora de esclarecer dúvida é agora, tá? O último exemplo que a gente vai fazer é com atitude em relação a compras. É o mesmo banco de dados, tem a mesma sequência, eu não vou rodar no Stata, eu só vou mostrar a saída, vocês têm os comandos, inclusive, na planilha que está disponível no Blackboard. Nesse caso, foram feitas 6 perguntas. Fazer compra é divertido, compra afeta o orçamento, combina a refeição fora de casa com compras, vai buscar oferta, não se interessa ou não se preocupa com compras e pode economizar bastante comparando o preço. É um estudo, por exemplo, para entender a atitude em relação a compras. Então, os dados estão colocados da mesma maneira, são 20 respondentes, 6 variáveis, né, que saiu deslocado na realidade. E esses seriam os comandos. A gente faz o cluster por words, medida da distância euclidiana ao quadrado, vai analisar o dendrograma e ele vai gerar o número de grupos. E aí vamos ver o que seriam as saídas. Bom, esse é o dendrograma. Quantos grupos a gente escolheria? Quantos grupos vocês escolheriam?
3 grupos? 3. 3 grupos. Vocês estão sugerindo, então, que eu faça um corte aqui. Né? Por que 3 grupos? Porque, na realidade, eu perco um pouco de informação, mas economizo de 20 para 3 grupos. Se eu quisesse fazer 2 grupos, eu tinha que dar um salto muito maior. Tá? Então, 3 grupos é uma opção. Tá? Então, eu faço 3 grupos. E aí eu vou analisar pelo dendrograma. Eu teria, então, essas seriam as médias, né, de cada uma dessas variáveis já nos clusters. E a partir dessas médias eu posso fazer as interpretações. Aqui eu só estou mostrando isso aqui, não se preocupem, neste semestre. A gente teria que fazer um teste, né, para saber se as médias são de fato diferentes. Então, aqui, um teste é o teste de MANOVA, que verificaria aqui nesse caso que sim, os grupos são distintos entre si. E a ANOVA também, né, geraria a mesma coisa. Mas vamos olhar aqui a interpretação dos clusters. Tá? O cluster 1, ele é alto em... A variável V1, ela é a variável V1, ela é... Fazer compras é divertido. Então, isso aqui é divertido. Fazer compras é divertido. A variável V3 é refeição com compras. A variável V5, ela é não me preocupo com compras. Esse indivíduo que ele tem, a gente vai fazer aquela análise, né? O mais alto aqui, o mais baixo aqui. Mais alto aqui, o mais baixo aqui. Mais alto aqui, o mais baixo aqui. Mais alto aqui, variável por variável, mais baixo aqui. Depois eu tenho o mais alto aqui, o mais baixo aqui. Aqui a gente tem o mais alto e o mais baixo. Aí eu vou ter, então, esse grupo 1, ele é alto na variável 1, fazer compras é divertido, é alto em combinar refeições com compra e se preocupa com compras, né? Porque como é baixo aqui, ele está discordando dessa frase. Como é que vocês chamariam esse consumidor? Será que ele é um consumidor? Fosse pensar numa pessoa, né? Alguém que não se preocupa com compra. Como é que seria a caracterização dele? Esse é um indivíduo que acha que fazer compra é divertido, quando sai, come e faz compra, e acha compra legal, ele tem uma preocupação com compra. Então, esse cara eu vou chamar de comprador feliz. A persona é um comprador feliz, o cluster é meu. E eu estou explicando que eu chamo de comprador feliz por conta dessas variáveis. Então, quando vocês estiverem fazendo uma análise de cluster, vocês podem interpretar as características do cluster resultante a partir dessas variáveis. E o nome, ou a persona que vocês vão construir, tem que estar ancorada nesses elementos. O cluster 2 é um indivíduo que é baixo em fazer compra divertido, então ele não acha divertido fazer compra. Ele, na variável 3, ele não combina as refeições com compras. Além disso, também pensando no mais baixo aqui, ele também aqui nesse caso, ele V6, ele não está, a questão de economizar para ele não está olhando também, não está muito preocupado com isso. Na variável 5, ele se preocupa com compras, ele concorda com a frase, né, que ele não se preocupa. Então, ele não se preocupa com compras, porquanto ele é um comprador meio apático, não dá para caracterizar em nenhum dos grupos. E o último grupo é aquele que ele se preocupa com preço, no orçamento, ele se preocupa com oferta e ele compara preços. Então, esses seriam os compradores econômicos. E a partir
desta caracterização destes elementos, né, da descrição desses grupos, a gente pode tomar decisões específicas, né, com relação à escolha do mercado-alvo ou às ações que a gente vai fazer. Aí alguém pode se perguntar, putz, mas sempre vão ser 3 grupos? Não. Às vezes podem ser mais grupos. Nesses exemplos que a gente está fazendo aqui, por acaso acabaram saindo 3 grupos, mas poderiam ter saído tantos grupos quanto a gente escolhesse, né? A gente foi lá no dendrograma e escolheu 3 grupos. A gente poderia ter pedido para ele mostrar com 4, ou poderia ter feito com 2, né? E feito diversas análises a partir disso. Então, a análise de cluster, ela tem como objetivo final, né, gerar esse tipo de análise, né, a partir da transformação das informações passadas pelos respondentes numa média que seja característica de cada um dos segmentos. Do ponto de vista de apresentação de análise de cluster, no início da aula que vem, a gente vai ter uma rápida síntese, muito rápida, porque a gente já vai entrar em posicionamento, começando com a discussão do caso Crescent Pure. Então, vou encerrar a aula, encerrar a gravação, mas estou à disposição